Giro Redação. E como quase todos os dias temos esse tipo de notícia, hoje não seria diferente, mas com uma ação que nos chamou a atenção. Um homem agrediu uma mulher no Xique-Xique, aqui em Caruaru, e o detalhe dessa vez é que a população tentou intervir, Vitor. E isso chamou muita atenção, porque talvez a gente falando sobre esse assunto com mais frequência, não só noticiando os fatos, mas falando sobre essa realidade que precisa ser mudada, isso começa a chegar na cabeça das pessoas. Laís Florencio tem os detalhes para a gente. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Renata, esse caso chamou muita atenção nas redes sociais ontem, né? O vídeo viralizou. São 2 vídeos, para quem acompanha a Experiência Cidade FM vai poder acompanhar, né? No primeiro vídeo que viralizou, a mulher, tanto o homem, o agressor, quanto a vítima, a mulher, eles estavam cada um em uma moto. E o homem chega, né, na moto e tenta derrubar essa mulher. Isso aconteceu já ali próximo à entrada do bairro Xique-Xique, né? Eles começam a discutir, a mulher consegue se levantar e é nesse momento em que as pessoas percebem que ele está agredindo e tenta derrubar essa mulher da moto, que as pessoas vão para cima desse homem, né? E na discussão a gente consegue perceber, por exemplo, que muita gente diz assim, você é um covarde, você só bate em mulher, vem bater a quantidade de homem que tem aqui, eu tava vendo você. Então, muito provavelmente eles já vinham discutindo, né, de algum lugar, e as pessoas que vinham atrás em outros veículos, como carro, moto, conseguiram ver o momento da briga deles e o que esse homem fez, que foi tentar derrubar essa mulher da moto, conseguiu derrubar, mas ela não se feriu, né? No momento da discussão, ela tenta apartar, mandando o homem voltar para casa, vamos embora, para que a confusão não ficasse ainda maior, porque as pessoas tentaram realmente bater nele, né? Poderia acontecer uma situação muito pior. Teve muita gente que criticou essa mulher, porque ela ainda está defendendo ele, não sei o quê, mas as situações são muito diversas, né? A gente sabe que às vezes a pessoa não consegue perceber o quão tá ruim o relacionamento, que está passando por uma violência. Às vezes é o pai dos filhos, não quer que o pai do filho saia de uma situação completamente machucado ali, numa agressão ainda maior, enfim. São muitas situações, né? E, de novo, a gente reforça, né, que para quem presencia algum tipo de agressão à mulher, é fundamental a denúncia, né? A vítima também deve denunciar, né? A gente hoje tem algumas instituições de apoio aqui em Caruaru, por exemplo, né? O Centro de Referência da Mulher, tem a Delegacia da Mulher. A vítima precisa ter essa consciência, né, da agressão que ela está passando, da violência que ela está passando, mas as pessoas também precisam denunciar, né, quando sabe de casos de agressão. Tem o 190, tem o Disque Denúncia, tem o 180, né, de violência contra a mulher, para que a gente evite tantas agressões e que essa violência evolua para algo pior, né, e acabe se tornando aí, infelizmente, um feminicídio. Laís, a gente está tentando, porque o vídeo viralizou, né, ontem, e a gente não tem ainda todos os detalhes, assim, de qual seria a relação deles dois, né? Enfim, se é marido e mulher, se é ex-namorado, se é pai e filho. Pela reação dela, alguma relação há, né? Tem, afetiva. A reação que ela tem, ela tenta protegê-lo. Tem alguma relação afetiva entre os dois. A gente não sabe qual é o laço nesse caso. Mas a gente repete, o que chamou a atenção é que as pessoas se incomodaram com o que viram e foram atrás, né, para ver o que estava acontecendo e acabar com aquele tipo de situação ali, para que aquela violência não continuasse. Certamente evitaram a progressão, né, da violência. Exatamente. Né? Algumas pessoas comentam, né, porque o vídeo dá para ouvir ela mandando ele embora, vai embora, sai daqui, né, para que ele realmente não fosse linchado ali. E ele levou uns tapas, né, porque o vídeo não registra tudo, mas a informação que a gente tem é que realmente ele levou ali uns tapas, uns socos. A gente não sabe o desdobramento disso que aconteceu depois. E a gente aproveita, Vitor, porque é o que as pessoas dizem quando existe um desentendimento entre homem e mulher. Repito, a gente não sabe o laço afetivo que existe entre eles dois, mas que existe um laço, eles se conhecem. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aí o que vem depois disso a gente denuncia, mas a mulher não quer levar adiante, ou continua com ele, ou não sai de casa. E a gente aproveita esse espaço
com base no que os especialistas falam sobre esse assunto, quando a gente vai ter um desdobramento sobre violência doméstica com psicólogos, principalmente, com estudiosos desse tipo de violência, é que a mulher, ela nem sempre tem essa consciência de que ela está em algo abusivo. Por quê? Vai ver que ela cresceu num ambiente que isso era normal, né? Dentro de casa, ou normalizado, né? Quando ela cresce vendo esse tipo de agressão, ou com o pai, ou com o tio, ou com o irmão, ela acha que isso faz parte, né, do contexto familiar, e ela acaba reproduzindo isso no relacionamento dela e normalizando. A gente não sabe o grau de influência que esse agressor tem nessa vítima, né, a dependência emocional, a dependência financeira, filhos e tantos outros detalhes que faz com que esse tipo de violência seja tão difícil de ser tratado, Vitor. Não é simplesmente levou um grito, levou um tapa e vai embora de casa. Né? Às vezes a mulher acha, que muitas vezes nesse caso, a mulher ama o agressor e ela acha que o amor dela pode transformar, né, esse agressor em outra pessoa, que ele não vai mais fazer, né, que ele vai mudar. E isso vai progredindo até acontecer um caso de feminicídio. Muitas vezes, na maioria dos casos, a mulher não sabe que ela está em um relacionamento abusivo. Então, não julguem. Estava defendendo ele, não saiu do relacionamento. A gente não sabe os detalhes desse relacionamento. O que a gente precisa é, sim, agir, evitar, denunciar, fazer a nossa parte. A gente estava até comentando sobre isso no nosso grupo de WhatsApp ontem, né, da redação. E é como uma pessoa que pede uma ajuda na rua e a gente diz, eu não vou ajudar, não vou dar uma esmola porque ele vai comprar bebida ou vai comprar droga. Enfim, dali para frente é com a pessoa, mas a nossa parte enquanto sociedade precisa ser feita. A gente precisa ter solidariedade, a gente precisa ajudar as pessoas que estão numa situação difícil. O que ela vai fazer com esse dinheiro, com essa esmola, é com ela. Então, fazendo meio que uma comparação, né, muito rasa com a violência doméstica, a gente precisa fazer a nossa parte enquanto sociedade, para que essas estatísticas mudem, esses casos deixem de existir, que isso deixe de ser normalizado. O que vai acontecer depois, ali realmente a gente não tem mais poder sobre isso, mas o que a gente pode fazer precisa ser feito. E esses homens que fizeram isso ontem, que pararam, que buzinaram, foram em cima, parabéns, tá? Esse vídeo começa muito triste, mas para mim, enquanto mulher, terminou muito feliz, que foi com os homens sendo incomodados e indo para cima do agressor, intimidando. A gente sabe que essas pessoas correm um pouco de risco também, porque a gente não sabe quem é esse agressor, se está armado, a gente não sabe se é um bandido, enfim. Mas houve uma mobilização ali dos homens que estavam passando de não só observar e ir embora, de ir lá, e vocês podem sim ter evitado uma coisa pior e até mesmo ter feito esse homem colocar a mão na consciência, porque às vezes é preciso um choque de realidade, tá? Não seja covarde. Com a mulher você consegue ir em cima, levantar a mão e bater. Mas em relação aos homens, você é tão forte assim, né? Tão bam da vida? Não, a gente viu ali ele acuado, ele com medo do que poderia acontecer com ele. Então, acho que caiu um pingo de reflexão naquele momento e até mesmo ele pensa e diz, não é por esse caminho que eu quero ir, né, Vitor? Renata, eu só tenho a agregar o seguinte, quem me conhece sabe que eu não concordo e não vou defender de forma alguma justiçamento. Sim. Então eu não concordo, por exemplo, com a atitude de um dos populares que bateu nesse indivíduo. Eu não concordo com isso. Agora, eu acredito que é preciso que as pessoas, de fato, possam promover intervenções como essa, mas tendo a seguinte consciência, aquela era uma cena de flagrante delito. Aquele indivíduo estava em flagrante, em cometimento de crime, e qualquer cidadão pode dar ordem de prisão em situações como essa. E segurá-lo ali e chamar então a polícia. Ele poderia ter sido contido ali, pela quantidade de homens ali, não se poderia deixar que ele saísse dali, porque aquela era a cena do flagrante, independente se ela queria ou não prestar queixa, aquilo era um flagrante. Chama a polícia e ele vai preso para responder pelo crime dele, segundo as leis. Então, para mim, essa intervenção seria perfeita se a polícia tivesse sido chamada e assumisse a ocorrência dali em diante. E todos aqueles cidadãos ali poderiam dar testemunho de que aquele sujeito tinha acabado de cometer crime. E está a prova do crime aqui, em exposição e viralizando nas redes sociais. Se a gente tiver mais disso, Renata, eu tenho certeza
que os agressores vão pensar 1, 2, 3 vezes em cometer esse tipo de covardia. Esse foi no meio da rua, né? Mas a maioria é dentro de casa. Se você ouvir, né, algum barulho, enfim, algum grito de socorro, ligue, bata, nem que você bata e fale alguma coisa e saia de perto. Né? Mas interrompa. E não precisa se expor, Renata. Porque assim, o indivíduo pode dizer, bom, eu tenho medo de bater na porta e ele responder, não sei se ele está armado ou alguma coisa assim. Você pode juntar mais gente, né, e dizer, olha, estamos aqui fora, a gente está entendendo o que está acontecendo aí e a polícia está chegando. Perfeito, Vitor. Sabe? Faz a intervenção. Ou liguem, ou acabou, acontece com frequência, né? Aconteceu uma vez, acabou acontecendo. Liga para o Disco Denúncia, liga para o 190 da Polícia Militar. Faça alguma coisa. A gente precisa fazer a nossa parte. Atenção você que se arvora aí, o corajoso, o bambambam, para bater em mulheres. A sociedade está de olho em você. E veja o que aconteceu com esse cidadão. Você está sendo observado e vai ser punido. 7h25, Laís Florencio, a gente tem outros detalhes, né? Isso, Renata. A gente agora vai falar sobre duas situações que aconteceram na BR-232. A primeira foi um atropelamento que foi registrado ontem, tá? Por volta das 6h40, em Serra Talhada, no quilômetro 409. Um homem foi atropelado por um carro, morreu no local. O motorista, né, permaneceu no local, prestou socorro, tá? E fez também o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal. Segundo a PRF, as causas desse acidente ainda estão em investigação e o corpo, né, foi levado para o IML e agora vai passar por perícia para que seja esclarecido como é que esse acidente aconteceu. E uma outra situação também aconteceu na BR-232, lá no Sertão, mas em Mirandiba. Foi um ataque a tiros a um carro que tinha 4 pessoas dentro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, né, isso aconteceu nas proximidades do distrito de Cachoeirinha. As vítimas estavam em um veículo que foi alvejado por disparos vindos de outro automóvel em movimento que não foi identificado. O ataque aconteceu quando o carro seguia no sentido Salgueiro-Mirandiba. De acordo com a Polícia Civil, 2 homens, um de 29 e outro de 61 anos, morreram no local. Outros 2 de 36 e 47 anos ficaram feridos, foram socorridos para a unidade de saúde, mas o estado de saúde não foi divulgado. Além da motivação, a autoria do crime segue desconhecida e a Polícia Civil aguarda informações e também apurações e perícia para entender o que aconteceu nesse local. Laís Florencio, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê.